Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um podcast. E no podcast de hoje vamos falar sobre comunhão, koinonia. E você, hein? Como está a sua comunhão com seus irmãos? Como está? Vamos refletir sobre isso? Como base para a nossa conversa de hoje, eu queria que você lembrasse comigo da igreja primitiva. A primeira igreja, o início da igreja. Jesus acaba de voltar para o céu e os discípulos estavam se reunindo juntamente com os irmãos. Já tinha passado o dia de Pentecostes e agora a igreja estava nascendo. E uma das características muito importantes da igreja primitiva, e muito linda também, era a comunhão que existia entre eles. Eles compartilhavam, eles dividiam, e o texto bíblico deixa isso claro, que tanto o conhecimento bíblico quanto o alimento, o pão, as coisas materiais, eles tinham tudo em comum. A Bíblia até fala que eles vendiam e repartiam com os que não tinham. Isso é um exemplo muito lindo de comunhão, de koinonia. Koinonia é uma palavra grega e ela significa isso, comunhão, no sentido de compartilhar, de participar, de contribuir. A igreja primitiva prezava isso, eles tinham isso e deixam isso de exemplo para nós. Se a gente analisar hoje o pessoal que está, a geração que está hoje, a geração jovem, claro, né, eu estou falando para os jovens, a geração que nasceu dos anos 90, os anos 2000, alguns deles não estão tendo esse privilégio de comunhão, de comunidade, de união, de unidade. Tem a experiência virtual, não é? A comunidade virtual, a união virtual, não é? Só que nem sempre na prática não flui bem legal, não é? Porque às vezes o camarada tem milhares de amigos virtuais, mas quando ele precisa realmente conversar, falar com alguém ou compartilhar com alguém fisicamente, ele olha para um lado e olha para outro e não encontra ninguém com quem ele possa dividir sua situação. E isso é muito comum na geração que está hoje, né? Que está vivendo hoje. As gerações dos fins dos anos 90 e início dos anos 2000. Acho que já é a geração Z, Y, sei lá, que é tão evoluído. Mas quando a gente medita sobre a igreja primitiva, eles tinham isso, hein? Eles tinham koinonia. E a igreja primitiva nos traz esse exemplo pra gente pôr em prática hoje. Quando eu paro pra pensar nas minhas histórias passadas, assim, da minha juventude e adolescência, as histórias que eu tenho mais engraçadas, as mais felizes, geralmente são histórias relacionadas a momentos de comunhão com os meus amigos. Apesar de eu sempre estar mudando de igreja, a gente sempre teve uma rotação na amizade, ano estamos com um grupo, outro ano estamos com outro grupo, mas eu sempre gostava de conviver com eles, né? E naquela época não tinha tanto internet, não é? A gente não tinha rede social, então a gente tinha muito tempo de comunhão. A gente ia muito na porta da igreja, terminar o culto, a porta da igreja era assim, tipo a nossa praça. Era um momento de diversão, de rir. Gente, se eu fosse contar pra vocês o que eu já vi na porta da igreja, desses momentos de comunhão e de amizade. E é isso que eu quero deixar pra vocês hoje. Infelizmente, o nosso momento nós não podemos estar reunidos fisicamente, mas eu trago uma dica pra vocês. Abram uma sala de bate-papo no WhatsApp, sei lá onde, e conversem e deem risada. Não precisa conversar assunto sério, né? Vamos conversar até besteira, mas algo que gere em nós, crie em nós, nas nossas amizades, tempos de comunhão. Vamos compartilhar, vamos dividir o nosso tempo, a nossa amizade, até o alimento. Se a gente achar que precisa dividir, vamos dividir. Uma roupa, um livro, um bem material que a gente tenha. Isso tudo gera comunhão, isso cria laços entre nós. Vamos compartilhar uma experiência, vamos compartilhar uma história, mesmo que a princípio virtualmente, mas quando os tempos melhorarem, vamos estar fisicamente também. Para concluir, eu queria falar para vocês que esse é o exemplo que eu tiro da igreja primitiva, esse amor um pelo outro, essa amizade, essa comunhão que eles tinham. E isso eu queria deixar para você também. Vamos ser essa igreja que se preocupa com o seu irmão, que busca ter amizade com ele. Eu fico muito triste quando eu vejo alguns jovens, assim, grupos de jovens que são isolados. Fulano e fulaninho ficam daquele lado, outro fica daquele lado e não há uma comunhão entre eles, não há aquele ajuntamento. Assim, às vezes não tem muito contato, não tem muita
intimidade com os irmãos. E às vezes, no grupo de jovens principalmente, eu fico muito triste com isso, porque eles não sabem o que estão perdendo. E o bom mesmo era que isso não acontecesse, porque o bom mesmo era que a gente sempre sentisse a falta do outro. O bom é que é a gente orar junto, é a gente rir junto, conversar besteira junto, desabafar, discutir sobre a Bíblia, ensinar novos versículos aos amigos. É tão bom quando a gente fala com os amigos sobre um versículo novo, sobre uma palavra nova, compartilhar músicas novas, compartilhar playlists. Falar em compartilhar playlists, Cauane me compartilhou comigo uma playlist dela e tinha várias músicas que eu gostei que eu não conhecia. E eu amo escutar hino novo, né? Mas tinha várias pessoas assim vários hinos que eu nem conhecia e eu gostei demais. Compartilhar versículos. Eu me lembro que eu não conhecia aquele versículo do amigo, né? De Provérbios 14:14. Quem passou pra mim foi uma amiga minha. Então é isso, vamos compartilhar. E o meu desafio pra vocês essa semana é isso. Desafio, hein? Se aproxime de um jovem da sua igreja, que você não tenha muito contato, mas se aproxime dele. Pergunta: oi, como tá? Tudo bem? Você faz parte da minha igreja, a gente nem tem muito contato, mas eu queria ter contato com você. Como você tá? Do que você gosta? Qual os hinos? Vou mandar um hino tal pra você, espero que você goste. E por aí vai, não é? Vamos exercitar nossa amizade, vamos exercitar nossa comunhão, tá bom? Então um abraço e até semana que vem. E desafio lançado, hein? Vamos fazer porque vai dar certo. E um abraço e até o próximo podcast.